Estava pensando, acho que todas as pessoas tinham que rascunhar o discurso do Oscar. Não sei, né? Vai que um dia eu ganho. Eu vou começar a rascunhar agora. Acho que isso aqui dá. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, edição especial do Oscar 2022, com os indicados ao prêmio de melhor filme. Falam que o Oscar é a Copa do Mundo do cinema, quando a gente torce a favor, contra, faz aposta e a gente tem os favoritos. Você vai conferir comigo ao longo de hoje e nas próximas semanas até o dia fatídico da entrega do prêmio no final de março, quem são os indicados ao prêmio principal da categoria. E hoje nós começamos com um filme que, na verdade, é uma releitura de um clássico do cinema. Será que você conhece o original? Será que é tão bom quanto o original? Vem conhecer comigo! Amor, Sublime Amor, West Side Story, filme de 2021, dirigido por Steven Spielberg, protagonizado por Rachel Zegler e Ansel Elgort. Filme que é, na verdade, uma nova versão do clássico lançado em 1961, que, por sua vez, é uma adaptação para o cinema de uma peça de teatro musical, que, por sua vez, tem inspiração no romance Romeu e Julieta, de William Shakespeare. O filme conta a história de uma área suburbana do oeste da cidade de Nova York que passa por um período de revitalização, com obras ganhando o cenário e modificando a paisagem, enquanto uma briga local entre duas gangues deixa morte, agressões e um clima de improvável conflito entre os Jets e os Sharks. Os Jets são jovens brancos, filhos de famílias anglo-saxônicas que não prosperaram bem na vida e enxergam com ódio a expansão da comunidade porto-riquenha no bairro. Os Sharks são os jovens porto-riquenhos que chegaram aos Estados Unidos para tentar novas oportunidades na maior potência econômica do mundo, mas que com o aumento numérico deles se intensificou o sentimento de xenofobia por parte principalmente dos Jets, que veem os porto-riquenhos tomando seu espaço, território e inclusive os seus empregos. Tony é um Jet que acaba de sair da prisão após um ano recluso por ter espancado um imigrante até quase levá-lo à morte. O tempo na cadeia o fez repensar suas atitudes e ele foi acolhido por Valentina, viúva que comanda uma farmácia onde ela emprega Tony, sendo que seu marido falecido era um americano anglo-saxônico, fazendo-o acreditar que a boa relação entre os grupos culturais que tanto rivalizam no bairro, sendo ela uma porto-riquenha. Tony é uma referência entre os Jets, que querem que ele vá até o baile para se divertir e intimidar os porto-riquenhos. Mas, com esta nova visão da vida, ele decide não ir junto com eles, indo separadamente, de forma mais discreta. Maria é uma porto-riquenha que vive no mesmo apartamento que seu irmão mais velho, Bernardo, e sua namorada, Anita. Ela quase não sai de casa e é convencida por Anita para irem até o baile acompanhada, no caso, por Tino, um rapaz tímido e educado, mas por quem definitivamente Maria não demonstra nenhum interesse, ao contrário dele. A iminente rivalidade entre os dois grupos toma o baile, que é monitorado inclusive pela polícia por saber de como o clima está ruim entre eles. Mas Maria e Tony acabam se vendo e o interesse um pelo outro começa a florescer. E eles se encontram atrás das arquibancadas do ginásio onde o baile acontece, começam a dançar e se beijam. Mas ao serem percebidos, a gasolina é jogada na fogueira e só piora o clima entre os jovens, já que Bernardo é uma liderança nos Sharks e fica furioso por ver um branco ficando com sua irmã.
Em uma espécie de acordo de cavalheiros para se fugir do olhar da polícia, Sharks e Jets combinam no banheiro do baile de se encontrarem na noite do dia seguinte para colocar um basta neste clima de tensão e irem às vias de fato, combinando um local para abrigarem. Enquanto Maria e Tony curtem a avassaladora paixão de um pelo outro, sem racionalizar como manter uma relação em meio a tantos insatisfeitos por ambos os lados. Há um detalhe curioso neste filme que envolve a família de Maria e toda a comunidade porto-riquenha, pois apesar do que talvez você imagine ao assistir o filme, eles não são imigrantes nos Estados Unidos propriamente ditos. Isso porque Porto Rico, na verdade, é pertencente ao território dos Estados Unidos numa condição política muito particular que merece nossa atenção. Vamos partir da origem deste arquipélago, localizado na região do Mar do Caribe. As ilhas eram habitadas por indígenas nativos de etnia taíno, até que a chegada de Cristóvão Colombo e sua esquadra em 1493 inicia a ocupação europeia no território. Com ordens da Igreja Católica e do governo espanhol de não poupar esforços físicos para quaisquer tentativas de impedir a consolidação do território e da fé cristã no local, os nativos vão sendo gradativamente eliminados, tendo a chegada de negros africanos trazidos forçadamente para realizar trabalhos em regime de escravidão no mesmo padrão do Brasil e vários outros pontos da América. O nome Porto Rico faz alusão à atual capital San Juan, área portuária de onde saíam muitos produtos agrícolas que eram enviados para a metrópole espanhola. Mas ressaltando que apesar do nome dado, Porto Rico não era a principal fornecedora de ganhos para os espanhóis. Foi um nome batizado muito mais na ótica dos que estavam na ilha de Porto Rico, destacando como aquele porto de San Juan aos seus olhos era movimentado, levava tantas mercadorias e riquezas do que por parte dos espanhóis iria então abastecer a Europa. A história de Porto Rico e os Estados Unidos vão começar a se entrelaçar a partir do final do século XIX, em 1898. Ao longo deste século, os Estados Unidos estão interessados na expansão de influência geopolítica na região da América Central, desde a criação da chamada Doutrina Monroe, termo usado para explicar as políticas de expansão diplomática do presidente James Monroe. Monroe assumiu um discurso para que se boicotasse a influência dos europeus na América após a independência e criação dos vários países americanos, dizendo que os europeus já tinham explorado demais o continente e era então hora destes países se organizarem de forma autônoma, com o famoso lema América para os americanos. Mas esta autonomia dos países americanos tinha nos Estados Unidos a principal economia do continente como uma liderança. E na segunda metade do século XIX, Cuba ainda não é independente, sendo vinculada à Espanha, assim como Porto Rico. E há movimentos cubanos buscando independência, mas que são oprimidos pela força bélica vinda dos espanhóis. Os Estados Unidos, neste discurso de boicote diplomático aos europeus, dão apoio ao processo de independência em Cuba, criando uma assumida rusga com a Espanha. Em fevereiro de 1898, em meio a este clima ruim entre Estados Unidos e Espanha, a Marinha estadunidense envia o navio USS Maine para Havana, capital cubana, com uma espécie já de preparativo para um eventual conflito, mas sem assumir a posição de guerra. Mas o navio sofreu uma explosão e afundou, com a afirmação por parte do governo dos Estados Unidos de que tratava-se de um ato por parte dos espanhóis contra sua presença no local. E a partir daí, temos o início da Guerra Hispano-Americana, nome do episódio de guerra entre Estados Unidos e Espanha, que durou de abril a agosto de 1898, terminando com a vitória dos Estados Unidos, sendo que a Espanha abre mão do controle político de Cuba, que tornaria-se independente, e ainda concede aos Estados Unidos 3 territórios que eram colonizados por ela, Espanha: Guam, na Oceania, Filipinas, na Ásia, e Porto Rico, o nosso foco neste vídeo.
E caso você esteja confuso, sim, Cuba, que hoje é um país de adversidade política com os Estados Unidos, já foi um grande aliado deles. Porto Rico tem muitas raízes latinas hispânicas e tornou-se território dos Estados Unidos, mas aí começa uma história de não era bem isso que eu esperava, sabe? Os Estados Unidos consideram Porto Rico como seu território, termo usado para diferenciá-lo no sentido de que o porto-riquenho pode ir aos Estados Unidos, mas não é um estado que compõe a federação do país. Na prática, alguém em Porto Rico não pode votar para presidente dos Estados Unidos, não tendo, na verdade, acesso a voto nenhum dentro da estrutura política do país, exceto os poderes locais da própria ilha. E Porto Rico não possui representantes no legislativo dos Estados Unidos, tendo no máximo um cargo chamado de comissário, que pode participar das reuniões do legislativo, expor os problemas, mas que não tem direito a voto. Então, na prática, Porto Rico é parte dos Estados Unidos, mas sem nenhum tipo de voz política, sendo que se a situação está ruim, não há nenhum tipo de artifício legal para modificá-lo. Em 2017, foi realizado um referendo que chegou ao resultado de 97% dos votantes dando a opinião de que querem se tornar formalmente um Estado pertencente à Federação dos Estados Unidos. Mas não teve poder decisivo, sendo só uma consulta de opinião. O resultado talvez lhe pareça muito emblemático, mas destaco que a votação foi boicotada por setores da sociedade contrários a este anexo como Estado, crendo que era apenas um manifesto com fins de propagar a imagem política dos líderes do movimento, apenas para lhes conferir notoriedade, já que a votação de nada teria de poder de decisão, já que esta ordem deve partir de dentro do governo dos Estados Unidos. No fim, menos de 23% dos aptos a votar compareceram na eleição, sendo então que este número não representa exatamente esta proporção do interesse da população. Em janeiro de 2022, o rei Felipe VI da Espanha realizou uma visita a San Juan em uma celebração do aniversário de 500 anos da fundação da cidade pelos espanhóis. Mas um ato, até a data do lançamento deste vídeo sem autoria identificada, derrubou a estátua de Ponce de León, primeiro governador de Porto Rico no início de sua colonização. Apesar de não ter autoria identificada e com as autoridades ainda procurando imagens de câmeras que possam ajudar nas investigações, o ato realizado na madrugada que antecedia a chegada de Felipe VI, para se recordar um período que é tão questionado por parte da população, foi identificado pelas lideranças e a imprensa local como uma provocação e um protesto de repúdia contra a memória colonial. Voltando ao filme, destaco aqui ainda a participação de Rita Moreno, remanescente do elenco do filme original, que hoje com 90 anos está participando desta refilmagem, cantando, dançando, fazendo seus passinhos junto com o protagonista. Amor Sublime Amor foi indicado a 7 Oscars, destacando, além de melhor filme, a lembrança para a melhor direção para Steven Spielberg e Ariana DeBose como atriz coadjuvante. Destacando que Anitta, papel de Ariana, é o mesmo interpretado por Rita Moreno na versão original e que rendeu o prêmio também para ela na época, nos anos 1960. Será que o mesmo papel renderá um novo Oscar 60 anos depois? Aí você tem que conferir a premiação junto aí comigo para a gente saber depois o que aconteceu. E aí, você já assistiu esse filme? Você gosta de musicais? O que você sabia sobre o filme, sobre Porto Rico? Deixa sua mensagem aqui embaixo. Você assistiu já a versão original? Já gostou do vídeo? Deu um joinha? Curtiu? Compartilha com os seus amigos. Tá curioso para conhecer os outros indicados ao Oscar e quais serão os temas que vão ser abordados? Aí eu te convido para ficar na expectativa na próxima semana no nosso especial do Oscar 2022. Até mais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.